Gigantes, aqueles que eram o produto da cópula entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Sua criação e disseminação da maldade profanaram a terra, e assim o seu rosto foi inundado. Sua presença persistiu e continuou até que o Senhor ordenou a sua remoção pelas mãos do seu povo escolhido. Nos últimos dias de sua existência decadente, eles eram vistos como figuras de força e campeões de seres inferiores. Mas nenhuma arma pôde superar o poder do Senhor Deus, cujo alcance é maior do que o de uma lança, cujos braços são mais rápidos que uma espada e cujo punho é mais poderoso que um exército. Neste vídeo, pretendo discutir os gigantes bíblicos com o objetivo de incentivar as pessoas a ler as obras dentro da Bíblia, para que possam seguir mais de perto a palavra de Deus. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, lembre-se de curtir. E se quiser ver mais, inscreva-se. Primeiro, vamos começar com Gênesis. O capítulo 6, verso 4 diz: Os Néfilins estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Estes eram os homens valentes que houve na antiguidade, os heróis famosos. O significado da palavra Néfilis é traduzido como gigantes. Acredita-se que sua criação seja resultado do cruzamento de anjos com mulheres humanas. Esses anjos desafiaram a Deus ao se interessarem pela beleza das mulheres e ensinaram a elas tecnologias e técnicas que ainda não estavam prontas para aprender. Essa opinião é apoiada pelos eventos relatados no livro de Enoque. Este é um texto religioso apocalíptico atribuído pela tradição ao patriarca Enoque, bisavô de Noé. Outra opinião é que os Néfilis eram descendentes dos cananeus. Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Caim matou Abel cometendo o primeiro assassinato, e Deus amaldiçoou Caim. Gênesis capítulo 4, versículos 15 a 16 diz: Então o Senhor lhe disse: Portanto, quem matar Caim, 7 vezes sofrerá vingança. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que não o matasse aqueles que o encontrassem. Assim, Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, a leste do Éden. Os descendentes de Caim eram os cananeus, e por meio do cruzamento de linhagens de sangue próximas, os Néfilins surgiram. Essa teoria ajuda a explicar a razão pela qual os Néfilins sobreviveram ao dilúvio. Noé era puro, mas o sangue das esposas de seus filhos não era puro. Devido às esposas, a maldição dos cananeus persistiu e os gigantes nasceram novamente. No entanto, voltando à teoria original, também se acredita que, por meio das esposas, os anjos caídos ocultaram o código genético dos Néfilins, para que sua descendência e, portanto, suas próprias criações sobrevivessem. Os gigantes não são mencionados novamente até o livro de Números. É o 4º livro do Antigo Testamento e é a culminação da história do êxodo de Israel, da opressão no Egito e de sua jornada para tomar posse da terra prometida a seus pais. Os israelitas estiveram no deserto por alguns anos e o Senhor agora os está conduzindo às terras que devem herdar. Eles acampam na terra chamada Parém, e é aqui que o Senhor diz a Moisés que eles devem aventurar-se na terra de Canaã. 12 homens são escolhidos das tribos de Israel e cada um vai espionar os habitantes vizinhos, com o objetivo de verificar se as pessoas são fortes, fracas, poucas ou muitas, se a terra é boa ou má e em quais cidades elas habitam, se em tendas ou em fortalezas. Após 40 dias de reconhecimento em Canaã, os espiões retornaram. As notícias eram boas e ruins para o povo de Israel. A terra fluía com leite e mel, assim como o Senhor prometera, mas seu povo era temível. Números, capítulo 13, versículo 28 diz: Contudo, o povo que habita aquela terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. E também ali vimos filhos de Enaque. Os versículos 32 e 33 dizem: E eles difundiram entre os filhos de Israel um mau relatório da terra que haviam espiado, dizendo: A terra, pelo meio da qual passamos para espiá-la, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Os Anaquins são mencionados a relatar quem habita na parte sul de Canaã. Os filhos de Anak
com base na descrição dada, parece se destacar entre os habitantes já grandes da Terra, que se deve sem dúvida à sua linhagem, pois pertence a uma linhagem muito mais antiga de sangue de Néfilis. As pessoas ouviram as notícias sobre o que esperava além das montanhas e ficaram com medo dos Anaquins. Murmuraram contra Moisés, Arão e o Senhor, chegando até mesmo a sugerir que seria melhor que ficassem no Egito em vez de serem conduzidos pelo deserto e enfrentar esses poderosos adversários. Apenas 2 dos 12 homens enviados para espionar a terra mantiveram sua fé no Senhor e em seu poder para superar o inimigo. Os demais, juntamente com o povo, lamentaram com medo. A resposta do Senhor foi de raiva. Ele retirou seu poder dos israelitas daquela época, dizendo que eles não herdariam a terra prometida. Apenas seus filhos conheceriam a sua abundância. No dia seguinte, muitos se levantaram com a esperança de reconquistar o favor do Senhor. Eles lutariam contra o inimigo no vale, que eram os amalequitas e os cananeus. Mas o Senhor não estava com eles e eles foram derrotados. Os 2 dos 12 que não questionaram as habilidades do Senhor foram Josué e Caleb. Caleb era da tribo de Judá, e esse detalhe será mencionado novamente mais adiante. Durante as peregrinações no deserto, os israelitas encontraram mais adversários gigantes, como Og, de Bazã, que enfrentou Israel na batalha em Edrei. Israel havia conquistado muitas vitórias recentes ao expulsar os amorreus de sua terra, e assim Deus reafirmou a Moisés dizendo: "Não tenhas medo dele, pois eu o entregarei em suas mãos com todo o seu povo e sua terra. Farás com ele como fizeste com Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom." Tanto Sion quanto Og eram considerados reis, mas para Og, sua coroa não foi a única coisa perdida. Dizia que Og era o último remanescente dos Refaíns, descendente de um gigante chamado Refaim. Os Refaíns eram descritos como altos como os Anaquins. Os Refaíns também são mencionados como os Uzins, os Emins e os Zanzumins, que foram mencionados anteriormente no livro de Gênesis. O capítulo 14, versículo 5 diz: "E no 14º ano veio Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele feriram aos Refaíns em Asterote e Carnaim, e aos Uzins em Ram, e aos Emins em Savé, Queriataim." Quedorlaomer era um rei de Elão, uma antiga civilização localizada a oeste e a sudeste do atual Irã. Durante seu tempo, ele lutou contra 5 cidades-estados cananeias em resposta a uma revolta. Isso ocorreu no tempo de Abraão, e Abraão mais tarde derrotaria o mesmo, o matador de gigantes, para salvar seu sobrinho Ló. Voltando a Og, diz que sua cama era feita de ferro e tinha impressionantes 4,11 metros de comprimento e 1,83 metros de largura, o que significa que Og tinha cerca de 3 a 3,3 metros de altura. Og era rei de 6 cidades fortificadas, e sua terra de Bazã era vista como um lugar de escuridão, seja devido ao vale ou aos costumes pagãos dos Refaíns. A luz acabaria por conquistar a escuridão, como prometido por Deus, e depois que Og e seus filhos foram mortos, suas antigas cidades foram ocupadas pelos israelitas. Avançando no tempo, depois que Israel pagou o preço de 38 anos extra de peregrinação no deserto, apenas Josué e Caleb, dos homens da geração anterior, herdaram a terra prometida. Durante a conquista de Canaã, Josué expulsou os Anaquins da região montanhosa, e Caleb os expulsou completamente de Hebrom. No entanto, os Anaquins não foram totalmente eliminados, pois fugiram das regiões recém controladas pelos israelitas e permaneceram em 3 cidades filístias, Gaza, Gate e Asdod. Os filisteus foram considerados povos do mar original, que deixaram as áreas costeiras da Grécia, Ásia Menor e ilhas do Mar Egeu, e permaneceram à costa leste do Mediterrâneo. Eles eram conhecidos por seu habilidoso trabalho com ferramentas de ferro, forjando armas e por suas habilidades de construir grandes carros. Esses carros dominavam as planícies costeiras planas, mas eram ineficazes na região montanhosa de Israel Central. Quase 400 anos após a morte de Moisés, os gigantes que fugiram de Josué e Caleb foram vistos zombando de Israel. Os filisteus reuniram seus exércitos e acamparam ao lado sul do vale de Elá,
de frente para os israelitas no lado norte. Um campeão dos filisteus, temido adversário dos israelitas, gritou para o acampamento deles: Por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu, o filisteu, e não sou vós os servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem e desça a mim, se for capaz de pelejar comigo e me ferir. Seremos vossos servos. Mas, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Eu desafio os exércitos de Israel hoje. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Estamos falando dele, Golias. Por 40 dias ele fez isto, até que um jovem pastor ouviu seu desafio. Esse jovem se tornaria o segundo governante de Israel e Judá antiga, fundando a dinastia de Judá e unindo todas as tribos de Israel sob um único monarca. Seu filho seria Salomão, que expandiria o império que seu pai construíra. Mas, por enquanto, ele é o filho negligenciado de um homem chamado Jessé de Belém. Ele é o mais novo de seus 8 irmãos, e enquanto seus irmãos mais velhos foram lutar pelo seu rei contra os filisteus, ele deveria ficar para trás e cuidar das ovelhas. Ele recebeu ordens para levar mantimentos para seus irmãos na linha de frente, e foi assim que ele ouviu as ameaças proferidas pelo temido filisteu. E Davi respondeu: Que se fará o homem que matar esse filisteu e tirar o opróbrio de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? As palavras que Davi falou chegaram aos ouvidos do rei Saul, e assim o rei mandou chamar Davi. Davi, fortalecido por sua fé no Senhor, disse: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. É aqui que Saul recusa a oferta de Davi, afirmando que ele é jovem demais para tal tarefa, pois o filisteu é um homem de guerra desde a juventude. Davi então conta sua experiência no deserto, quando teve que proteger suas ovelhas. Em ocasiões separadas, ele matou um leão e um urso. Ele declara que esse filisteu cairá da mesma forma que eles. Ele reafirma sua confiança no Senhor, dizendo: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul permite que Davi vá, mas não antes de equipá-lo com sua armadura. Davi vestiu o capacete de bronze, a couraça e prendeu a espada à armadura. Mas ao tentar andar, o peso era muito grande. Então ele os removeu. Ele permaneceu em sua vestimenta de pastor e pegou 5 pedras lisas do riacho, colocando em sua bolsa junto com seu estilingue. Davi e o filisteu se encontraram. E é aqui que Davi pode olhar adequadamente para seu inimigo, que era Golias de Gate. Ele usava uma armadura pesando 56 quilos e carregava uma lança de 6,8 quilos. Ele tinha 2,9 metros de altura e uma grande estatura física. Golias amaldiçoou Davi e o Senhor, dizendo: Vem até mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi respondeu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e eu te ferirei, e tirarei a tua cabeça de cima de ti, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Então Golias se aproximou de Davi com a lança e o escudo na mão. Davi foi até sua bolsa, armou o estilingue com uma pedra e a lançou em direção ao gigante. A pedra atingiu Golias na testa e ele caiu com o rosto no chão. Davi então ficou sobre o gigante caído, desembainhou a espada do seu quadril e cortou a sua cabeça. Dizia que a armadura de Golias tinha um design escamoso. O ataque da pedra de Davi na testa de Golias imita o oráculo que Deus lançou sobre a serpente no jardim do Éden. O Senhor disse: Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a tua descendência, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em conclusão, os gigantes têm profanado a humanidade desde a sua criação. Eles eram a prole do mal que surgiu de suas mães, matando-as. Em seguida, eles se reproduziram entre si e cobriram a face da terra.
Sua fome não podia ser saciada, e eles começaram a devorar o gado e, em seguida, os seres humanos. O Senhor inundou a terra para purificá-la dessa corrupção, mas a linhagem sobreviveu e ressurgiu no novo mundo. Eles então se tornaram uma raça decrescente, pois, onde foram encontrados, o Senhor enviou seu povo, a tribo de Judá, o leão de Israel, para matar um dos últimos remanescentes dessa antiga maldade. E a partir da decapitação desse inimigo nasceu um herói. O sangue desse herói daria origem ao Salvador. Ele é a palavra feita carne, aquele que morreu pelos pecados de todos os povos passados, presentes e futuro. Por meio dele, você pode conhecer o amor, o conforto e a força do Senhor. Nenhum desafio é grande demais, nenhum inimigo é alto demais, nenhum objetivo é distante. Seu nome é Jesus Cristo e ele pode te salvar. Como mencionado no início desse vídeo, o objetivo é despertar seu interesse pelas histórias contidas na Bíblia. Espero que este vídeo tenha alcançado esse objetivo. E se você quiser saber mais, leia a Bíblia e faça parte do nosso grupo de estudo. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir e se inscrever para ver os próximos episódios sobre os gigantes na Bíblia. Que o Senhor abençoe sua vida.